Bom, vamos para o que Deus nos deu neste dia. Colossenses capítulo 1. Colossians chapter 1 verse 15. Verso 15. Estamos todos sim? Todos com Bíblia? Porque aí é que está a nossa defesa. Para nós nos assegurarmos de que você se encontra bem, você tem que ter evidências. Sem evidências, eu fico. Meu apostolado cai. Mas com evidências escritas, então, ninguém pode me tocar. Diz o verso 15, falando de Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é a imagem de quem? O primogênito de toda a criação. Os testemunhas de Jeová e outros grupos utilizam este verso para dizer que Papai Deus teve um filho. Ou seja, que Papai Deus teve uma criação. Portanto, Jesus Cristo não é Deus. Eles utilizam esse verso-chave para todos que querem partir a Deus em 3 ou em 2. Mas o que está tratando de dizer aí é que ele é a imagem de Deus e o primogênito desta criação, do primeiro de sua classe. Em outras palavras, Deus nunca teve corpo físico. Então, ele se fez um corpo no ventre de Maria, para com este corpo glorificá-lo e ser o primeiro de muitos. Por isso é que diz que se a semente cai em terra e morre, leva muitos frutos. Então, neste aspecto, ele é uma criação, porque ele mesmo se criou. E se quer verificar os demais versos, ele nos diz, porque nele foram criadas o quê? As que estão nos céus e as que estão na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Agora, a mensagem, o tema de hoje é sua imagem nossa. Essa imagem é a imagem de Deus. Então, isto é bem importante, mas o que ele fez com esta imagem? Ele transpassou esta imagem a outra criação. Vamos ver Romanos 8, 29, rapidinho. Diga, Jesus Cristo é a imagem de Deus mesmo. Agora leia comigo Romanos 29. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem de quem? Então quer dizer que os que antes conheceu, ele os predestinou para que seja essa mesma imagem. Agora vamos ver quando nos criou. E vamos a Gênesis, capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos ao homem a quê? E Deus tinha corpo aí? Então que imagem estava criando? Uma espiritual? Façamos ao homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Agora, aí diz façamos, plural. Aí muitas pessoas dizem, ele estava acompanhado do filho e da pombinha. Não, porque nele todas as coisas foram criadas, domínios, potestades, principados. Ele havia feito várias criações. Ele criou, por exemplo, ao arcanjo Miguel, aí estava o arcanjo Gabriel, arcanjos muito importantes. Ou seja, são criações bem especiais de Deus. Então, a esses arcanjos, por não mencionar outro, porque como eu não tenho outros nomes, e para não pensar melhor do que está escrito, digo o que está escrito. Mas vamos falar desses dois arcanjos, Miguel e Gabriel. Ou seja, a eles disseram, olha, eu fiz umas criações bem especiais em vocês, mas eu quero criar mais.
Eu quero criar a homens, mas quero fazê-los a nossa imagem e semelhanças que são como nós, que sejam seres angelicais. Então aí criou o Espírito. Agora veja o capítulo 2, verso 7, o que criou depois. Capítulo 2, verso 7, o que criou depois? Porque aí criou a imagem e semelhança, está falando de espíritos. Agora, no capítulo 2, verso 7, o que diz? Então, o Senhor Deus formou ao homem do pó da terra e soprou em seu nariz um sopro de vida. E foi o homem um ser. Quer dizer que primeiro fez a sua semelhança em espírito e logo o vestiu. Hello, tamo? Aí, vamos bem. Vamos agora à segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Olha, estou torcendo a escritura? Não. Você vê clarinho aí? Passamos, vamos vestir agora de carne. Deus é a imagem. Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível. Logo essa imagem, ele passa a nós, aos que antes conheceu, quando os conheceu. Ali em Gênesis diz a história, quando os criou a semelhança e sua imagem, falou, aos que antes conheceu, a esses predestinou. E aí estava você. Esses são exércitos do céu. Milhares e milhares. Bom, a Jacó o apresentou como anjos que subiam e desciam por uma escada dos céus à terra. E Abraão lhe mostrou as estrelas dos céus. Olha, assim será tua descendência. Tem que crer nisso, senão se pode te catalogar como um pedaço de carne. E as carnes, os anjos não lhes ajudam muito. A menos que tenham uma informação aqui. Os anjos respeitam quem respeita a informação. Se você tem a informação correta aqui, se abre um buraco, cai um outro, você não. Porque você tem a informação. E Deus não pode ser burlado, você semeia informação, conhecimento, revelação. E Deus tem que fazer contigo, pois você é especial. Tem que fazê-lo. Não, isso ele quer. Não, que ele tem que fazer, porque ele mesmo te promete. Os anjos não podem vir com isso. Os anjos são seus servidores. E eles têm que ajudar-te. Diga, tem que me ajudar. Ainda que você ainda não veja. Às vezes passou anos para eu desfrutar do que eu desfruto hoje. Eu levo mais de 22 anos repetindo o mesmo. E às vezes, minha carne, e repetindo, nada que ocorre. Você não vê nada. E agora vejo. Veja o fruto, milhares. Agora eu vejo. Mas primeiro me tocou semear.